desumano e degradante da execução da pena, e o judiciário assistindo omissamente isso sem fazer nada. Portanto, depois de 2010 foi eleito o ano da justiça criminal brasileira, com uma perspectiva de até 2014 nós temos, inclusive, para a área criminal brasileira, um processo judicial eletrônico, e os tribunais estão sendo cobrados nesse sentido, para especialmente agilizar as varas de execução penal no Brasil. Várias recomendações do CNJ. Antes, tribunal nenhum fazia nada com relação a penas alternativas. Aqui, em Minas Gerais, por exemplo, um estado poderoso, um estado rico, nós não temos sequer uma vara de execução de penas alternativas. Fala sobre isso no Tribunal de Justiça, que provavelmente você deveria ser expulso de lá. Agora não. Tem recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que o Tribunal de Justiça se debruce e crie varas especializadas, como, por exemplo, vara de execução de penas alternativas, com equipe psicossocial para poder enfrentar essas situações e orientar o cumprimento das penas. Antes nós não tínhamos. Então, é tão somente aqui o reconhecimento do trabalho do Conselho Nacional de Justiça, que fez e está fazendo uma revolução na justiça criminal brasileira no âmbito do Poder Judiciário. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o qual eu tenho a honra de presidir no Ministério da Justiça. Nós estamos, e eu disse isso noutra oportunidade ontem, onde eu estive, trabalhando várias resoluções no sentido de contribuir para o aprimoramento, porque é esse o papel legal do Conselho, para aprimorar o sistema penitenciária e a política criminal brasileira. Produzimos várias resoluções. Ainda temos, naturalmente, uma carência muito grande com relação à efetividade dessas resoluções, porque o Conselho é um órgão consultivo, ele não é um órgão deliberativo. Mas nós estamos providenciando alteração na lei para que o Conselho possa ser um órgão deliberativo, que as suas resoluções tenham força de lei, a ponto de dizer o seguinte: se o Estado não cumprir uma resolução no que diz respeito ao sistema penitenciário, ele fica, naturalmente, travado quando for buscar recursos para outras áreas de saúde, de educação, ou até mesmo de segurança pública. Isso não funciona dessa forma. Hoje o Estado pode estar em total inadimplência na área de execução penal, vai lá e ainda consegue buscar recursos para a saúde e para a educação. Não pode funcionar dessa forma. Mas são várias as resoluções, entre elas eu destaco, por exemplo, a resolução que trata especificamente da questão das penas alternativas, o fortalecimento dos conselhos da comunidade, as visitas íntimas. Nós temos resolução que proíbe que as visitas íntimas sejam precedidas da vexatória vistoria que se faz hoje nos presídios brasileiros. Isso nós temos tratado. Agora, fica difícil dizer, o Conselho dá a ordem, e sempre o argumento do Estado é esse, mas a matéria de execução penal é do Estado, o Conselho não pode dar esta ordem, para o Estado. Nós temos os nossos problemas internos, temos as nossas normas internas, portanto, a norma do Conselho não pode sobrepor a nossa, porque a competência de execução de segurança pública é estadual. A conversa é sempre essa. Repito, daí a nossa insistência em fazer do Conselho um órgão mais do que consultivo, deliberativo. Transporte de presos nós tratamos, várias outras questões. Agora, nesse particular aqui, eu só quero chamar a atenção, porque o Congresso Nacional está agora debruçado sobre a discussão do PL 2230. Todos os senhores se lembram, doutor Maurício, de uma maneira muito especial, porque tive o privilégio de acompanhá-lo numa investida que a CPI carcerária fez aqui, me parece que idos de 2009. Isso ressaiu do trabalho da CPI nacional, no sistema penitenciário, um relatório de 513 páginas. Das 513 páginas, tem lá nas disposições finais do relatório uma menção elogiosa a Minas, especificamente no que trata a questão das APACs, aqui em Minas, que causou aos deputados à época, em especial ao deputado Domingos Dutra, a melhor das impressões.
O deputado Domingos Dutra, depois de todo esse trabalho, apresentou agora no Congresso Nacional, está lá em tramitação, e é importante que a sociedade participe desse processo e dessa discussão, o chamado Estatuto Penitenciário. Eu já tive a oportunidade de debruçar sobre o texto da lei, encontrei vários dispositivos que são verdadeiras aberrações jurídicas, que são inconstitucionais a toda vista e a toda prova. Mas encontrei também no dispositivo, nas disposições, muita coisa boa, que serve para aprimorar o nosso sistema de execução penal. Por isso é importante, e o Conselho Nacional de Justiça, que eu tenho o prazer de presidir, está debruçado sobre esse tema. Nós estamos buscando influenciar e orientar o Congresso Nacional na tratativa desta questão. Rapidamente, alguns desafios. Alguns desafios que eu enumerei, dentre vários que temos, eu vou citar rapidamente esses aí. Emoldurar a questão penitenciária no contexto mais amplo da segurança pública e da política social e criminal. A questão penitenciária sempre ficou e tem ficado como o patinho feio, é aquela que ninguém quer tratar. Repito, Minas Gerais, de 10 anos para cá, tem feito uma história diferenciada e de reconhecida aprovação, não só do sistema de justiça, mas da sociedade civil, no sentido de aprimorar a sua execução penal. Estamos ainda a caminho bastante distante do ideal, mas estamos tratando a questão penitenciária do Estado de Minas Gerais dentro de uma razoabilidade e do limite do possível, com responsabilidade, com visão humanitária, mas não é a realidade nacional, lamentavelmente. Desmistificar a ideia do combate à criminalidade pelo direito penal. O que vige hoje é isso. O Brasil está pedindo, se nós atravessarmos a rua aqui agora e fizermos a enquete, tem uma mais recente, o Brasil quer novamente pena de morte. Tem uma pesquisa que foi, de certa forma, agora camuflada, ela foi escondida. Recentemente, a sociedade brasileira fez opção novamente, e equivocadamente, a meu juízo, pela pena de morte. Mas quer, e aí de uma maneira declarada, cada vez penas mais duras, cada vez mais privação da liberdade, sem conhecer e saber da eficiência ou não do sistema penitenciário. Eu não tenho dúvida que no modelo atual penitenciário brasileiro, que não recupera ninguém ou que recupera minimamente as pessoas, que pode ser pena de 40, de 50, do que for, o cidadão vai sair de lá sempre pior do que entrou. Não tenham dúvida disso. E vai sair sempre com sentimento de vingança contra a sociedade, a quem ele atribui a responsabilidade pela pena que lhe foi imposta, pela aflição que lhe foi impingida. É essa a constatação que a gente faz, e eu a faço com o conhecimento de mais de 20 anos dedicado especificamente a essa área. Precisamos mudar essa mentalidade. Trabalhar pelas políticas públicas, foi dito aqui com muita propriedade na primeira palestra do Dr. Rubens Casara, que eu tive o prazer de ouvir, meu colega do Rio de Janeiro. Precisamos de mudar essa mentalidade, colocar aonde está sendo colocado o direito penal hoje, colocar mais escolas públicas, se possível, de tempo integral, para melhorar a qualidade do nível da educação no Brasil. Agilização dos processos e o uso racional da prisão preventiva. Eu disse, não é possível ficar prendendo tanto. Minas Gerais hoje é o terceiro estado que mais encarcera na federação. Só perdemos por São Paulo e pelo Paraná. Lamentavelmente, presos provisórios, eu repito, presos provisórios que cumprem antecipação de pena, pagam ao final da condenação, por muito mais tempo da pena imposta, pagam detidos, pagam nas cadeias públicas que temos espalhadas pelo estado afora. Regionalizar e descentralizar o sistema carcerário. Essa visão é a visão de quem já trabalhou nas comarcas do Estado. É preciso que nós investamos cada vez mais, e é o meu pensamento, na municipalização da pena. O município não pode ficar alheio a esse processo, a esse segmento da segurança pública. Participa, pede, o prefeito reivindica que a sua polícia seja eficiente, que ele tenha policiais civis, que ele tenha policial militar em contingente necessário, em contingente que possa fazer prevenção e segurança pública, clama por um judiciário, que a comarca tenha juiz, mas quando se fala de cadeia pública, não, isso é problema do Estado.
Isso é problema do governo do Estado, não é problema meu. O município não pode pensar dessa forma, não. Aliás, nós evoluímos alguma coisa no Brasil, melhoramos alguma coisa no Brasil, quando se fala de educação e de saúde, quando o município passou a ter a sua responsabilidade, a receber o seu recurso, a fazer discussões públicas através de audiências públicas, a fazer orçamento participativo, tratando especificamente de questões de saúde e educação. Não temos no Brasil, definitivamente, saúde e educação no ideal, mas temos saúde e educação muito melhor de 10, 15 anos para cá do que tínhamos antes. Por quê? Porque o município foi chamado à sua responsabilidade com relação ao sistema de segurança, com relação à segurança pública, especialmente ao sistema prisional. Tem que participar, sim. Cada município tem que ter a sua PAC, tem que ter o seu centro de socialização, tem que ter a sua central de penas alternativas. Por quê? Porque a criminalidade nasce lá. Ela é um problema social local do município. Não adianta eu levar uma política estadual a uma situação que nasce no próprio município, que pode, por todas as suas circunstâncias, por todas as suas contingências, não ser tratada de maneira eficiente com a visão do Estado, mas pode ser com a visão municipal, especialmente dos atores do sistema de justiça e, fundamentalmente, da sociedade civil. A sociedade tem que se interessar por esse tema. Como se interessa por saúde e educação, tem que se interessar por segurança pública e pela qualidade do aprisionamento e da execução da pena que pratica. Isso é cidadania, isso é responsabilidade social, isso é na civilidade. Você atesta a civilidade, o grau de civilidade e de cidadania de um povo, quando ele tem essa visão completa da segurança pública e exerce aquilo no Brasil que a gente chama de democracia participativa e representativa. Representativa lá, através daqueles que nós elegemos, e participativa nossa na atuação do dia a dia, da reivindicação das políticas públicas que nos são colocadas à discussão. Patrocinar a fundação de creches, humanizar a pena privativa de liberdade, garantindo assistência para os presos, assistir o egresso, política para o egresso, que nós temos no Estado, o doutor Maurício sabe muito bem disso, mas que nós precisamos levá-las aos 853 municípios do Estado, às 296 comarcas do Estado, de uma maneira efetiva, fazer dela uma política pública, porque senão você prende, às vezes prende bem, numa PAC, mas depois o cidadão sai sem perspectiva, sem trabalho. O caminho natural é a volta ao sistema, Conclusões e proposições para fechar, porque eu já fui advertido com relação à conclusão do meu tempo. Liberar recursos contingenciados do Fundo Penitenciário Nacional. Mais uma vez, eu invoco aqui a presença do nosso sempre secretário de Defesa Social, doutor Maurício Campos. Não é possível que o Fundo Penitenciário Nacional devolva ao Tesouro 450 milhões por ano, quando nós temos toda essa carência de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, sob a justificativa de que os estados não apresentam, e justificativas quase sempre infundadas e injustificadas, de que os estados não apresentam projetos eficientes. É fechar os olhos de maneira irresponsável, de maneira improba, a realidade brasileira. Devolve-se para o Tesouro Nacional para fazer contingente primário e dizer que não temos inflação, que estamos num país com a economia bem resolvida, quando nós temos problemas sociais gravíssimos saltando aos nossos olhos. É preciso que haja pressão dos estados, mas haja, acima de tudo, pressão da sociedade civil, organizada através dos vários organismos que temos pelo Brasil afora, no sentido de que esses recursos sejam adequadamente e totalmente utilizados em favor do aprimoramento do sistema. Novas prisões, não tem como fugir disso. Nós temos que humanizá-las, mas não temos como fugir das novas prisões, de continuar construindo e ampliando. Naturalmente, com toda essa mentalidade que eu disse, que tem que ser cobrada dos juízes brasileiros, do sistema de justiça, de prender menos, porque estamos prendendo demais. Dar sequência à construção de penitenciárias federais, nós temos apenas 5 no Brasil. O ideal é que cada estado tenha uma penitenciária federal. Por quê? Porque senão fica o preso daqui sendo levado para Campo Grande, para Mossoró,
tira o cidadão por completo. Quando você tira o cidadão da localidade, do meio ambiente, do meio social em que ele viveu, é você dizer que você está realmente aplicando no cidadão prisão perpétua. Você está tirando dele toda a condição de recuperação. Isso só satisfaz a uma sociedade que não tem consciência de cidadania, que não tem responsabilidade social. É preciso que o cidadão pague pena cada vez mais perto da sua situação cidadã, do seu trabalho, dos seus familiares, daqueles que vão ajudar no processo de ressocialização. Porque, do contrário, nós estamos apenas vingando. E a vingança não vai levar a lugar nenhum. Expandir e potencializar o sistema integrado de informação penitenciária é aquilo que eu disse. É preciso que haja comunicação e, se possível, comunicação entre o sistema de penitenciário, o sistema de justiça e o sistema de polícia. Não podemos continuar conversando na base do papel. Temos que conversar dentro de um sistema integrado, informatizado em tempo real, sobre as informações que dizem respeito a todos nós. Nos Estados Unidos da América, o cidadão incide numa ocorrência policial. Eu acabei de ver isso em Nova York. O número que ele recebe numa ocorrência policial é o número que finda com ele se a Suprema Corte for questionando a condenação a ele imposta. Ele é um cidadão durante todo o sistema. Aqui o cidadão recebe 10 números, 10 identificações e os sistemas não se comunicam. A polícia tem o seu, a justiça tem o seu e o sistema penitenciário tem o seu. Cada um tem o seu. O cidadão costuma ter 3 identidades ao longo da sua trajetória dentro do sistema de justiça brasileiro. Fortificar orçamentário e estruturalmente as defensorias públicas. Já foi dito aqui, não é possível que o Paraná e Santa Catarina, estados poderosos do Brasil, não tenham defensoria pública. O Paraná está lá agora fazendo concurso. Santa Catarina está discutindo sobre defensoria pública. Isso é um absurdo. Não se pratica toda essa humanização, todo esse aprimoramento do sistema sem uma defensoria pública efetiva, ativa, eficiente, competente. Pagar advogado dativo, a realidade lá tem sido essa. O doutor fez com números aqui, inclusive. O advogado dativo trabalha durante um tempo. Quando ele vai buscar do Estado o que lhe é do Estado, não paga, ele não corre. Ele fica fugindo do fórum. O juiz tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para ele poder abrigar a causa de um preso. O doutor Adilson está aqui, é advogado militante, sabe disso. Ninguém pode e nem deve trabalhar de graça. Então, para suprir isso, só uma defensoria pública eficiente e bem estruturada. Realizar concursos periódicos para ingressos do pessoal especializado no sistema carcerário. Não podemos continuar improvisando. Essas pessoas são como professoras. Compara o agente penitenciário a um agente de educação. Não é um agente de segurança, não é um agente de força. Ele é um agente que tem que trabalhar o tempo todo a ressocialização do preso. E ninguém faz isso sem uma qualificação devida, sem uma formação inicial, quando no ingresso no concurso, e sem uma formação permanente ao longo do exercício do seu ofício. Eu, com 22 anos de judicatura, estou agora, no presente momento, me submetendo a um curso de formação permanente. Estou sentado no banco de uma escola, em Brasília, na Fundação Getúlio Vargas, aprendendo coisas que eu nunca pensei que fosse aprender. As consequências socioeconômicas de uma sentença penal. Pouquíssimos juízes brasileiros talvez tenham tido essa oportunidade. Eu, graças a Deus, estou tendo agora. Isso se aplica ao agente penitenciário. É preciso formar permanentemente. É preciso que o Estado gaste com ele, dando um plano de carreira digno, pagando bem, mas também dando a ele condições de qualificação da sua gestão de trabalho. Isso é importantíssimo, porque senão nós vamos ficar fazendo de conta. Nós vamos simplesmente prender, daqui a pouco solta, o cidadão sem preparo vem cá fora, pratica crime mais grave. Porque eu nunca vi ninguém cometer um furto, sair da cadeia e voltar a cometer outro furto. Não, o segundo crime é sempre um roubo. O terceiro é sempre um latrocínio. O quarto é um latrocínio junto com tráfico de drogas, já com organização criminosa. E aí você vai fazer a leitura de toda essa realidade e ver por que isso acontece. Acontece por todas essas desconjunturas das quais eu estou tratando.
Adotar práticas de revisão corporal dos visitantes com uso de equipamento, também foi falado aqui no primeiro dia que eu estive. Não é possível que ainda tenha que se abrir pernas de mulheres dentro do sistema para saber se estão levando alguma coisa para dentro do estabelecimento. Nós temos hoje tecnologias apuradíssimas. Eu visitei, agora repito, nos Estados Unidos o estabelecimento e fiquei realmente assim, puxa vida, o Brasil pode fazer isso tudo. A gente vai, visita e vê metrô. Eu deliro com o metrô. Você marcar uma hora, vou chegar em 7 minutos em tal lugar.